E os planos de saúde, hein? Nossa, doutor Elton, como vai? Prazer, Regina. Prazer todo meu em recebê-lo. Bom estar aqui novamente. E nós também dizemos o mesmo por recebê-lo para falar desse assunto, que é um assunto indigesto. Pois é. Essa semana eu recebi uma notícia de que tem gente recebendo 80% de aumento no plano de saúde. Doutor Elton Fernandes, eu ia falar, será que foi só o meu que subiu? Não. Não, 80%. Tem uma grande empresa aí do mercado colocando em um plano de saúde muito específico 80% de aumento. É isso que eles estão fazendo. Claro que isso não é razoável, isso é ilícito, isso pode até ser combatido na justiça, claro, mas como é que fica o consumidor que recebe essa notícia nessa hora? Muita gente em tratamento médico, às vezes o filho está doente, o pai com câncer, e aí o que você faz? Você se desdobra e vai pagar esse... Mas tem alternativas, e eu acho que, pelo que me falaram aí, perguntas interessantes que talvez a gente consiga explicar essas questões. Então vamos lá. Primeira pergunta, doutor Elton, da Giana. Vale a pena abrir uma MEI para contratar plano de saúde? Vamos lá. Giana, eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Eu não recomendo por basicamente dois motivos. Primeiro, seu reajuste anual é muito mais caro abrindo uma MEI, uma microempresa individual, ok? Então, o primeiro problema é esse reajuste da MEI é maior do que o reajuste definido pela ANS. Historicamente, uma MEI sobe, o reajuste sobe 2, 3 vezes mais que o reajuste da ANS. Tá? Segundo ponto é o plano de saúde MEI, o plano de saúde empresarial, em tese, pode ser cancelado pela operadora de saúde. Ela pode, em tese, dizer que não tem interesse em renovar o seu contrato. Então, assim, isso é ilegal, mas até você procurar um advogado e entrar na justiça numa situação como essa, vai ter dor de cabeça. Sempre que for possível, então, faz o quê? Vai para um plano individual ou familiar. Essa é a melhor opção do mercado e a mais segura. Tá. Mais uma. Leila, há formas de reduzir o valor do plano de saúde? Qual o seu conselho para quem paga caro e não pode sair do plano? Excelente. Leila, eu vejo basicamente duas opções que não tem nada a ver com o mundo jurídico, duas opções que não são judiciais. Opção número 1, fazer o que a gente chama de downgrade nesse plano. É o quê? Eu estou num plano executivo com... Diminui a categoria. Essa é a primeira grande questão. Algumas empresas andam dizendo o seguinte, eu não aceito que você diminua o plano de saúde. Eu não permito que você reduza a categoria do seu contrato. E isso é ilegal, ok? Tem muita decisão judicial a respeito disso e a própria ANS costuma ajudar o consumidor. Se aconteceu isso, primeira sugestão é, faz uma reclamação na ANS dizendo, quero fazer um downgrade, uma redução na categoria. Ah, Elton, não consegui fazer portabilidade do plano de saúde. Essa é uma opção que a gente tem que pensar e que você pode entrar no site da ANS, fazer seu cadastro, faz a portabilidade do seu plano de saúde. Portabilidade legalmente é dentro do site da ANS, essa é a melhor forma. Eu sei que tem gente que fala assim, vou ligar para o corretor e ver, mas nem sempre isso é portabilidade. Tá? Na terceira opção da Leila, a gente pode pensar numa ação judicial para ela, para rever reajuste, se o plano da Leila for um plano que a gente chama de coletivo. Coletivo empresarial, aqueles via administradoras de benefício, a OAB, CRM, CREA, jornalista, enfim, essas categorias todas podem também ser revistas na justiça. Mas opções não jurídicas existem também. Tá. Mais uma. Mário, meu plano de saúde está exigindo uma multa porque não fiquei um ano no contrato. É legal? Não, Mário, isso é absolutamente ilegal, tá? Ilegal. Ilegal. Não existe regra no Brasil que me obriga a ficar associado a algo sem que exista uma lei a esse respeito. Então, assim, nenhum plano de saúde pode cobrar de você multa ou exigir cláusula de fidelidade, como a gente diz. 12 meses, 24 meses para continuar no contrato, esse tipo de cobrança, esse tipo de multa é ilegal. Ao bem da verdade é o seguinte, fiz o pedido de cancelamento do plano de saúde, eu devo ter o direito de encerrar minha pólice. Só fica muito atento no seguinte, quero fazer portabilidade do plano de saúde, via de regra esse plano tem que estar ativo. Então assim, o Mário, se ele estiver pensando primeiro faz a portabilidade para depois sair desse contrato. Tá? Perfeito. Mais uma. Maria, existe plano de saúde sem carência? Vejo propaganda de corretores ofertando isso e fico com receio. Com toda razão, né? Com toda razão, Maria. É assim,
Plano de saúde sem carência até existe quando a gente está falando de uma empresa com mais de 30 vidas. Então, se eu monto uma empresa com mais de 30 vidas, se eu acabei de entrar numa empresa, fui contratado por ela e ela tem mais de 30 empregados, esse tipo de plano não tem carência. Desde que eu entre nos 30 primeiros dias após a minha contratação. Então, assim, salvo essa exceção, é muito raro a gente ver uma operadora de saúde falar que vai aceitar sem carência. Às vezes, tem redução da carência para quem já tem um plano, alguma coisa assim. Mas tem que tomar cuidado, porque a redução da carência, via de regra, não abrange duas coisas. 1, gravidez. 2, doença pré-existente. Então, se eu tenho uma doença pré-existente ou uma gestação em curso, não vai abranger. E a carência para parto é de 300 dias. Então, assim... Um ano. Um ano. Vai ter que entrar no plano de saúde e depois engravidar. Então, tem que tomar muito esse cuidado na hora que vai fazer essa troca. Não caia nessa de que não vai ter carência. Tá certa, Maria. Tem que desconfiar. Esperta. Mais um. Clarice, tem um plano de saúde bem antigo e ficam me pedindo para atualizar o contrato. Vale a pena? Plano de saúde antigo não tem nenhum problema, tá? Quando você atualiza um contrato, você pode ter alguns problemas que você atualizou. Primeiro, as faixas etárias desses contratos costumam ser muito piores hoje do que eram antes. Você pode até eventualmente perder direitos. Eu vejo gente que adapta um contrato achando que ao adaptar vai ter, agora vão liberar tal coisa, não. E aí fala assim, não, isso não está de acordo com a lei, eu não vou liberar. Então, assim, via de regra, não adapte o seu contrato. É importante entender por que você está querendo adaptar o seu contrato e fazer uma análise muito profissional do caso. Tá? Então precisa de um profissional. Precisa de um profissional. Eu não recomendo. Fazer bobagem. Não vai, ou vai no Procon e falar com um especialista lá, ou procura um Isso. advogado que entenda do assunto, porque assim, Isso. só adaptar não vale a pena. É. Procon é sempre uma alternativa É para uma não ficar alternativa. parecendo que a gente está querendo puxar sardinha, Exatamente. né? Mas assim... Exatamente. O Procon Procure pode ser um- uma alternativa. Isso, procure um profissional. Sara, meu filho precisa de terapias para tratar autismo, mas o plano indicou uma clínica que fica a 20 quilômetros de casa e nem tem tudo o que ele precisa. Posso fazer algo a respeito? A Sara tem toda a razão em reclamar. Note, essas crianças hoje, o que os planos de saúde fizeram? Eles credenciam uma vez uma clínica, outra clínica, em locais muito distantes dos grandes centros, onde a maioria da população vive. Mas que sacanagem. E é justamente para impedir que as pessoas Olha. consigam acessar isso. Mas aí eles te dão, eles falam assim, eu estou agora desobrigado porque assim, estou te Tem dando uma essa? alternativa, tem essa aqui. Mas as mães fazem isso, elas ficam às vezes 2 horas de carro. Então assim, imagina se pra gente que é adulto, é estressante ficar no carro, para uma criança com autismo, então... Ida e volta. Né? 2 horas, 20 quilômetros, dependendo da hora que você for, né? É o dia. E essa mãe também, coitada, né? Falo de mãe porque geralmente sobra pra mãe. Mãe Mas, também é assim, gente. A mãe também é gente, né? E vai ficar 2 horas e não trabalha, coitada, não vai fazer mais nada da vida. Porque essas crianças fazem semana toda terapia. E não tem tudo que ele precisa. Pois é, aí é o seguinte, a regra basicamente a gente tem que pensar assim, o plano de saúde tem que ofertar a terapia na modalidade em que o médico recomendou. Tá. Tem várias modalidades de terapia para criança com autismo. Então a gente pode estar falando de ABA, Denver, tem centenas de tratamentos, tá? Integração sensorial, tem muita coisa. Tem que fazer na forma como o médico recomendou. Não tem próximo de casa ou na forma como o médico recomendou, na rede do plano, então a regra da própria ANS diz que tem que pagar uma clínica particular. Então, assim, você não pode falar assim, eu tenho ali, mas assim, não tem tudo o que precisa. Não tem o que precisa, então vai ter que pagar particular. Precisa. Nenhum Tá. problema, fora da rede. A regra é a rede credenciada. Se não tem o que eu preciso na rede, eu posso sair da rede então. Tá. Não Então, tem problema. É prioritário o tratamento. O tratamento, exatamente. Se tem na rede, eu respeito a rede. Claro. Mas se não tem, vai ter que pagar particular. Então, no caso dela, não ter tudo que ele precisa, veio bem a calhar. Exatamente. É um fator que permite a ela até reclamar na ANS porque diz, não, precisa dar da forma como foi recomendado pelo médico. E não tem na rede, tem que pagar por fora. Perfeito. Mais uma. Antônia, o meu marido perdeu o emprego e dependia do plano de saúde para tratar o câncer. O que você me recomenda? Vamos lá. Antônia, eu vejo 2 possibilidades aí, novamente. Portabilidade do plano de saúde, ok? Não depende de ação judicial, não depende de nada.
Entra lá, o plano de saúde estando ativo ou, no caso, como é involuntário, quer dizer, o marido perdeu o emprego e aí agora foi surpreendida com isso, o que eu posso fazer? Eu tenho até 60 dias do dia em que eu saí do contrato, do dia que eu saí do plano de saúde para fazer a portabilidade. Então é uma opção que a gente tem, ok? Mas a justiça está cheio de decisão judicial dizendo que quem tem câncer não pode ser excluído do plano de saúde. Tá? Enquanto não tiver alta médica, não pode ser excluído do contrato. Então está amparado. Está amparado. Aí vai ter que procurar. Não tenho como contratar um advogado. Gente, Defensoria Pública está aí para isso, ok? No estado de São Paulo, inclusive, a própria OAB pode nomear para você um advogado dativo, como a gente chama, para tratar o seu caso. Então, assim, tem que ir para a justiça se for preciso. Na dúvida, procura o PROCON, doutor Elton? Procura o PROCON. O PROCON é mais genérico, né? Ele trata de direito do consumidor em sentido amplo, então nem sempre você vai encontrar ali profissionais muito especialistas na matéria, mas é uma boa saída para um primeiro momento. Isso, para um primeiro momento. Doutor Elton Fernandes tem um site que é eltonfernandes.com.br, Elton sem H e N de navio no final, e Fernandes com S. eltonfernandes.com.br, sempre muito esclarecedor, doutor Elton. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Todo nosso em recebê-lo. Às vezes a gente coloca umas pílulas, sabe? Entenda direito, Legal. assim como perguntas e respostas que o doutor Elton gravou. Ajuda muita gente, Legal. porque os reajustes vêm, a vida surpreende. Pois é. E a gente precisa saber o que fazer, Pois né? é, e mês que vem é o mês de divulgação do reajuste da INSS, estamos todos ansiosos para isso. Quero ver quanto vai ser. Então eu tive o reajuste dos 54 anos e vou ter o reajuste da INSS. Vai ter o reajuste. Até fiquei gaga. Vai. Inevitável. Vamos rir, né? Vamos rir para não chorar. Muito obrigada, boa semana, agradeço. saúde. Boa semana.